pessoal, nesse vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão sobre as experiências de vida, né, que a gente passa e, é, e alguns insights, né, que a gente recebe, né, ao longo das experiências de vida. Então, a, hoje, né, estou completando meu aniversário, né, completando 35 anos. E esses últimos tempos eu fiquei muito reflexivo, né? Pensando, repensando, né, a vida, a propósito e tudo mais. E inclusive ontem eu estava conversando, né, com a minha mãe e a gente falando dessas questões, né, de aceitar as experiências de vida, né? Que a gente passa, que tudo tem um porquê, né? Para mim, quando eu comecei a olhar assim, a vida com um prisma mais espiritual, isso me ajudou bastante, porque é uma forma de aceitar as questões que a gente passa, né, na vida de uma forma mais profunda, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito de crescimento, de lição, né, que a gente tem que aprender. Então, quando eu comecei a guinar, né, e ir para esse prisma assim mais espiritual, me ajudou muito. É, o, uma experiência que eu tive, né, que eu ainda não cheguei a comentar, foi que quando eu nasci, minha mãe não sabia ainda meu nome. Então ela me olhava assim e não tinha ideia. Então ela pensou já contou várias vezes essa história, né? Em Ângelo Reed, né? Porque da parte do meu pai eu tenho descendência de japonês, então eles têm costume de colocar um segundo nome, como se fosse um nome composto, né? Então ia ficar Ângelo Reed. E minha mãe olhava assim, não encaixava, né, esse nome. E aí uma tia me olhou e falou, não, coloca Rafael. E aí minha mãe olhou assim pra mim e combinou, o nome fez sentido, né? Mas o interessante foi isso, a questão que eu nasci não tinha nem nome. E se vocês buscarem a origem, é uma origem hebraica, né? O Rafael. Então Rafa significa cura e El, Deus, né? Então o sentido é Deus cura. E olhando assim a minha trajetória, faz todo sentido, né? A gente começa a ligar os pontos e começa a ter essa sensação que não sei como explicar, mas é como uma sensação que você já tem uma linha, né, para trilhar na vida. E às vezes a gente pensa assim que as coisas estão acontecendo, mas tudo tem um intuito. Então isso é bem libertador, né, quando a gente consegue enxergar isso. E outro ponto aqui que foi muito interessante, que você vê que faz sentido com o nome, com o propósito a trajetória que eu estou seguindo, em 2011, né? Depois eu morei no Japão um tempo, voltei em 2009, em 2011 eu comecei a faculdade, né? Eu fui para a Argentina e, e aí eu fui tentar fazer uma faculdade lá particular, né? E porque eu também fiquei um tempo no Japão e tal, e aí eu achei que seria uma boa possibilidade, né? E fazer estudar na Argentina. Só que acontece, tava pesquisando faculdade particular, né? E uma faculdade particular, o piso, né, de valor é 5 mil pesos, né? E eu lembro que na época, a renda que a gente tinha, assim, que eu poderia custear, né, com a ajuda da família, daria mais ou menos mil pesos, né? E a mensalidade é 5 mil. Então, nesse episódio aí, nessa situação, eu lembro que eu estava no ônibus e tinha um rapaz atrás de mim, lá no Tietê, né? Pegando o ônibus lá indo pra Argentina. E aí, eu lembro que minha mãe fez amizade com uma moça, estava parada lá olhando o ônibus sair,
que o ônibus era mais barato, né? Então eu cheguei a viajar já de avião, né, pra Argentina, mas a maioria das vezes era de ônibus, né? Então eu fiz amizade, nessa primeira vez que eu tava indo pra Rosário, eu fiz amizade com, minha mãe fez amizade com essa moça, e aí minha mãe me ligou e falou assim, ó, faz amizade com o rapaz que tá atrás de você, que ele tá indo pra uma faculdade que é pública. E aí eu fiz amizade com esse rapaz aí, acabei mudando de ideia, comecei a estudar lá na Universidade Nacional de Rosário, né? Que é uma faculdade boa, tem todo esse método de PBL, né? E aí eu consegui fazer, porque não tinha condições. Mas, e inclusive esse rapaz que indicou, ele largou a faculdade, fez outro curso, fez direito, né? Fez lá na UFRJ, estudou direito. E eu continuei na faculdade, a coisa fluiu e eu terminei. Mas assim, o ato que eu tive também, que foi que você vê que as coisas cooperam, eu não tinha dinheiro, e mesmo assim eu fui. Peguei o ônibus e, sendo que eu tinha dinheiro para pagar o mês só de aluguel, né, de um quarto todo, comida, e o curso 5.000, e mesmo assim eu tomei esse gesto, né, essa ação de fé, e a coisa cooperou e deu certo. E aí eu fiz a faculdade e tudo mais. Então, a gente vê que tudo tem uma manifestação, né? Não é por acaso que as coisas acontecem. Tudo tem um porquê, e você sente, olhando para trás, que os acontecimentos da vida meio que o universo, nessa energia espiritual, vai te suportando e vai te guiando no propósito correto, né? E vai te dando as possibilidades, as ferramentas para você chegar onde você quer. Então isso daí foi... E aí, mesmo fazendo faculdade lá na Argentina, passei por muito, né, dificuldades, morava num quartinho, com um mofo na parede, às vezes cozinhava no quarto, porque com anafê, né, porque não tinha um fogão com uma boca na penúltima pensão, né, que eu fiquei, com uma boca só para mais de 8 pessoas. Então cozinhava dentro do quarto, caía a luz, era uma situação bem privativa, né? Um quartinho pequeno. Mas todo esse processo também é pro intuito, né? Você passa dificuldades, mas tem um porquê. E outra situação, né? Em 2019, eu vim para Londres e no intuito de fazer revalidação do diploma, mas também não estava muito certo disso. E em 2020, né, no ano passado, então outro acontecimento também foi em 2019, né, eu vim para Londres, né, então em 2017 eu me formei, fiz certinho, né, os 6 anos, depois voltei para casa, trabalhei um pouco na Argentina, 3 meses só numa mina depois, em 2018, e fiquei novamente em casa, tirei, né, documentação, vim para Londres em 2019, e em 2020 eu passei por uma situação terrível aqui. Não vem ao caso muito as coisas, né? Mas assim, foi uma situação bem complexa, e hoje eu vejo isso como aprendizado, e que tudo tem um porquê, né? Todas as coisas, mesmo as coisas dolorosas que você passa, tem um porquê. E eu lembro que numa situação, eu estava deitado na cama e eu senti meu corpo flutuar, né? E eu sei que essa situação que eu passei foi uma situação de morte, né? E quando você passa uma situação dessa muito dramática, o que acontece? Você tem é como se você sentisse sua alma saindo do seu corpo, uma coisa muito... Não sei como explicar, mas esse processo eu acho que faz sua mente evoluir bastante, né? No sentido assim de você ter insights, de ter uma visão diferente da vida, que muitas vezes você vê pessoas com 20 anos na frente falando coisas que você sabe que você tem uma concepção mais
assertiva, né? Mais evoluída de pontos específicos e de visão da vida também. E eu acho que isso com certeza, acho não, isso é dessa forma, tem muito a ver com as experiências que a gente passa. Então, quando a gente olha para trás e vê dessa forma, é muito mais fácil, né, a gente perceber que uma situação dolorosa, uma situação que pode ser que não seja dolorosa por insight, né, e você aprende também, tudo combina para você evoluir mais, né? Então, inclusive tem uma expressão, né, em japonês que é Kensho e Satori, né? E o Kensho ele significa isso, a dor, né? A, o processo de dor que leva você a um aprendizado. E o Satori, você aprender alguma coisa por insight. Você tem uma ideia, conversa com alguém e evolui também dessa forma. E o que acontece na nossa vida, se você olhar, ninguém é imune. Então a gente tem essa combinação. Tem períodos de dor que você aprende também, tem períodos de insight, né? Que você, sem processo doloroso, você consegue também avançar e aprender coisa nova, né? Então, esse prisma, né, mais para refrisar isso, esse prisma espiritual ajuda muito a gente ter paz de espírito e sentir que está no caminho, né? Então, a questão assim de quando você pergunta quem você é, por exemplo, no meu caso, eu sinto hoje que eu sou, se você me perguntar quem que eu sou, eu diria isso, que eu sou um ser espiritual tendo uma experiência terrena, por toda a história que eu tive, pela o que eu carrego dentro de mim, né? Inclusive, muito novo, eu sempre tive essa questão assim, eu olhava um bebê e aí eu ficava olhando assim, mas como é que pode, né? Você vê um bebezinho assim, um é calmo, um chora mais, o outro é mais briguento, né? Aí você vê um que é mais um jeito mais solto assim, um é mais que as coisas tudo pra ele. E eu ficava olhando assim, mas de onde que vem, né? Você vê assim, ó, desde novinho, desde os primeiros momentos de vida, você já vê uma personalidade. Então, isso me dava um insight também dessa questão, que a gente tem que ter alguma coisa a mais, né? Essa questão de alma, de essência. Então, olhando por esse prisma, eu conseguia, né, guinar todo as situações difíceis e sempre ter o sentimento de ganho, porque quando você pensa que todas as experiências boas ou ruins têm um propósito, isso realmente expande e libera a mente, né? Então, hoje eu posso dizer, né, também que o meu propósito é na medicina, né, que eu tenho a formação de médico, mas eu quero seguir e estou seguindo esse ramo de tratar do corpo e das questões também de comportamentais da alma, né, você ir um pouco mais a fundo com a medicina vibracional e toda essa questão, né, de mais profunda, né, da medicina. Nossa medicina convencional de medicação, que desde o começo eu já sentia que não encaixava para mim, né? E é isso, né? Essa reflexão breve e a missão que eu tenho de vida é isso, né? De cuidar, né? Ser um agente de luz, cuidar das pessoas, ter sempre esse espírito de uma pessoa de uma alma, né? Que abriga, que acolhe as pessoas quando precisa, que é uma fortaleza, né? Quando realmente se faz necessário, firme e ao mesmo tempo amável e solidário, né? E sempre com um valor que eu acho muito bonito, que é lealdade, né? Assim, quando você olha no olhar de uma pessoa e você vê isso é um valor muito, princípio muito bonito, né? E é, e é basicamente isso, né? Essa questão que a gente tem que. Eu diria que o segredo para a gente se achar na vida, fora todo o conselho que as pessoas dão, toda a volta, cada pessoa tem, né, um universo. Cada pessoa tem seus dramas, tem momentos de vitória, né, de crescimento. E o único jeito de você se achar mesmo é quando você olha para dentro, né?
você dá um tempo e para de escutar tanto barulho de fora e começa a se autoanalisar, se autoconhecer, né? Eu acho que aí tá a chave pra gente realmente ter harmonia e conseguir guinar a vida e ter um pouco mais de paz e ter mais equilíbrio, né? Ter mais felicidade e ajudar as pessoas que estão num processo de luta, de confusão comportamental, pessoa que não se acha, né? A gente pode ser, quando a gente tem essa luz e se acha, a gente serve como um agente, né? Para iluminar essas pessoas que precisam, né? E então é basicamente essa a mensagem de hoje, essa reflexão. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham um bom restante de semana e um dia bom, iluminado, com bênçãos e muita saúde, né? Então, basicamente essa é a reflexão de hoje. Então, eu vou finalizando o vídeo e até o próximo vídeo.